Boa tarde, amigos do canal Conhecimento é Poder. Nós estamos entrando no ar com uma estreia. Nós temos aqui o meu xará, direto da Angola, Edson Dias, que vai estrear com a gente. Espero que ele se sinta à vontade aqui conosco no canal. E nós vamos falar sobre algumas coisas, porque, na realidade, nós temos aqui algumas informações do que está em andamento hoje e nós vamos dar nossa opinião sobre esses fatos que estão ocorrendo nesse momento, tá ok? Edson, tudo bem? Como é que estão as coisas por aí em Angola? Pode abrir teu áudio, por favor. Olá, Edson. Tudo bom? Tudo. Obrigado, muito obrigado. Queria agradecer antes ao Edson por essa oportunidade aqui no canal. É a primeira vez que eu estou a ter este tipo de experiência. Nunca tive. Tanto queria e cá consegui. Graças a ti, muito obrigado. Aqui em Angola estamos bem. Não estamos assim a sofrer tanto de pandemia como no resto do mundo, mas certamente que dentro em breve também entraremos em lockdown. É só uma questão de tempo. Tudo começa na Europa e depois vem para Angola. Mas no momento estamos bem. Eu estou bem, graças a Deus. Muito obrigado. Obrigado a todos. Nós vamos falar sobre Senangol, Luanda Leaks, parte 2, mas antes eu gostaria de falar com os senhores sobre o que está em andamento. Parece que em São Paulo os caminhões estão parando lá, parando. E aí perguntaram, o que vocês acham do canal sobre essa situação? Nós sabemos que em 2018 aconteceu uma paralisação dos caminhoneiros. Nós sabíamos naquela época e contamos inclusive a história de que quem estava por trás eram sistemas políticos e as transportadoras. Agora, o que está acontecendo aqui em 2020 não é diferente. São sistemas políticos e transportadora. Os autônomos, os caminhoneiros autônomos, eles querem trabalhar, sabe assim? Mas a gente sabe que o pessoal de associação, sindicato, essa galera, quer só sugar, quer ganhar dinheiro numa boa. Eu apoio. Trabalhador. Os autônomos são trabalhadores. Pega o seu caminhão, compra com muito suor e vai trabalhar. Eu não apoio o sistema. E quando eu falo não apoio o sistema, eu não apoio políticos, eu não apoio o sistema econômico como ele é, maligno como é, né? Não apoio o sistema militar, não apoio associações, não apoio sindicatos, federações, nada disso. Nós sabemos que tudo isso é parte de uma engenharia da própria estrutura de poder mundial. Nós sabemos como isso funciona. Não apoiamos Rotary, nem Lions, nem nada disso. Nosso canal é imparcial, é neutro e ele não se envolve com nada disso. Eu lamento pelos caminhoneiros autônomos, porque vão ter que batalhar contra, primeiro, o aumento do combustível que está acontecendo nesse momento. Nós vamos mostrar aqui a página. Ter que batalhar com o aumento do diesel, ter que batalhar contra a corrupção do sistema, onde sindicatos e associações, os caras não querem trabalhar, só sugar o dinheiro de quem trabalha. Lamentamos os caminhoneiros terem que batalhar autônomos contra políticos. Os autônomos estão numa situação complicada. Em 2018, quando foi feita a greve pelos políticos e pelas transportadoras, as transportadoras saíram mais fortes, os fretes saíram mais complicados para os autônomos, que hoje tem uma situação de frete horrorosa, né? E no fim das contas, quem ganha foi as transportadoras, que saíram comprando 200, 300, 400 caminhões. Os autônomos cada vez mais empurrados e pressionados. Quem quer trabalhar, não pode trabalhar. Olha só, lockdown. O trabalhador não pode trabalhar. Entendeu? Mas esse pessoal ligado a sistemas de governo, esse pessoal que mama dentro do sistema, esses aí não estão nem aí para lockdown. Eles estão ganhando dinheiro do mesmo jeito. Entenderam? Agora, o interessante dessa história é que o sistema criou uma ruptura. Essa ruptura vai atingir, aliás, os 99%. Então, mesmo esses que estão trabalhando contra as pessoas, vão pagar um preço. Não todos,
porque muitos estão ligados na alta cúpula, mas muita gente vai pagar. Então, eu só quero dizer o seguinte, eu estou do lado do trabalhador, eu estou do lado do caminhoneiro autônomo. Agora, transportadoras, depende. Tem transportadora que está do lado do sistema, tem transportadora que está lutando para sobreviver. Quando a gente fala transportadora, vocês traduzam as grandes que querem minar o mercado todo. Entenderam? Essas grandes, elas querem dominar. Para eles, se o autônomo vai passar fome, eles não estão nem aí. Tanto é o que eles fizeram com o frete. Entendeu? Agora, essas cúpulas é que estão querendo colocar essa greve. Eu vou mostrar aqui para os senhores quem é que está por trás da greve. Será que são os autônomos? Então, vou mostrar aqui rapidinho, antes da gente começar a live. Eu peguei aqui o material mandado por a nossa querida Cida, que é uma pessoa que gosta muito do canal, e ela sempre mostra. Eu estava dando uma olhada por cima, eu nem li, tá? Eu vou ler por cima aqui com vocês, ó. Aqui está dizendo que o movimento, a greve que está sendo feito, ó, Confederação Nacional dos Transportadores em Transporte e Logística. Tá vendo? Isso aqui é caminhoneiro ou autônomo que está fazendo essa greve? Claro que não. Agora, eles vão pressionar. E sabe o que o caminhoneiro autônomo vai fazer, o trabalhador? Vai deixar o caminhão em casa. Ele vai deixar o caminhão em casa. Ele já sabe que não pode ir com o caminhão para a rua. Porque senão, os mafiosos ligados às grandes transportadoras, a esses sindicatos, a essas confederações aí, vai para cima deles. Não vai deixar eles trabalharem. E os outros autônomos desinformados, sem conhecimento, que vão ser usados pelo sistema, a gente tem tristeza. Fazer o quê? Vão ser manipulados mais uma vez. Mas os espertos, eu recebi aqui um monte de áudio do pessoal autônomo falando, a gente não concorda com isso, a gente quer trabalhar. Só que, meu amigo, quando confederação, associação, sindicato é bancado por sistemas políticos, esses caras não precisam trabalhar. Eles são caras que lidam direto com o sistema político e eles não estão nem aí. Então, para eles fazer isso, em conjunto com a estrutura de poder, para criar desabastecimento no país, é muito simples para eles fazerem isso. E ainda impedindo o trabalhador autônomo que quer trabalhar. Aí o supermercado, o que vai acontecer? A hora que eles anunciarem isso, todo mundo vai achar que é os caminhoneiros, em geral, que estão entrando em greve, e aí vai lá, em 7 dias, 10 dias, acabar com os supermercados. Não vai sobrar nada. Se você não fizer estoque, fica sem alimento, fica sem gás, fica sem tudo, entendeu? Por conta desses caras que fazem isso. Nosso canal não tem esse problema, não. A gente, sabe, aqui é um canal que não tem nenhum tipo de link com nada. Então, a gente fala a nossa opinião. E a opinião é essa. Autônomos querem trabalhar. E os profissionais que não gostam de trabalhar querem parar. É mais ou menos assim, né? Aí fala aqui, blá, 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 aí não sei o que, aí tudo bem, tem coisas que tem que ser defendida, mas olha o que acontece aqui embaixo, ó, que eu estava lendo. O movimento foi encerrado após o governo que estava na época da greve, por pressão dos motoristas, acertar uma tabela de frete mínimo. Só que aí, conversando com os autônomos ao longo do tempo, eu fui percebendo que os autônomos foram prejudicados, não as transportadoras. Entenderam? Então, para quem que foi essa greve? Para a cúpula das transportadoras. E quem que agitou isso? Aí os políticos e os sindicatos e todo mundo que apoia isso, aí ninguém apareceu, entendeu? E aí quem ficou na mão? O caminhoneiro autônomo. Ah, sabe? Isso aí quer fazer... E outra, o pessoal quer usar o canal ainda para que a gente fale que a gente investiga tudo. E a gente sabe como a coisa funciona. Entendeu? Isso aí é político. Isso aí é envolvido com política. A gente está fora disso. A gente não se envolve com isso. Eu fico aqui com pena do caminhoneiro autônomo que está sendo, como eu falei, bombardeado. Frete que não paga as despesas dele, estradas horrorosas, um bando de sanguessuga em cima dele, sindicatos e confederação e federação e a porcariada toda em cima deles, querendo sugar o dinheiro deles, todo mundozinho no ar-condicionado, tudo bonitinho, trafegando lá em Brasília, e os caras ralando no meio da estrada lá. Às vezes aí, com esse vírus, fraudemia aí, que eles não conseguem nem se alimentar, às vezes, por conta quando fecha tudo a cidade, os caras não têm nem onde se alimentar. Ah, que conversa, entendeu? Fora automação, fora caminhão elétrico, fora tudo que está para acontecer.
Então, sabe, ainda tem isso aqui, ó. Petrobras confirma mais um aumento nos preços da gasolina e do diesel. Notícia de hoje, ó. Aliás, de ontem, 26 de janeiro, ó. O preço médio de venda da gasolina para distribuidor passará a ser 2,8. E aí você me pergunta, por que eles estão fazendo isso? Aumentando o diesel e a gasolina, se existe uma ameaça de greve? Por articular isso. Os senhores acham que isso é feito do nada? Resolvemos fazer. Claro que não. Isso é tudo conectado. O cara anuncia o aumento, o cara já dá a desculpa que é para parar, entendeu? E com isso, eles vão aumentando o preço, tornando inviável tu andar de carro na rua. Tu vai começar a andar de Uber, vender teu carro e assim por diante, porque vai de encontro às Smart Cities, ao projeto futuro, onde as pessoas medianas vão ter que andar de bicicleta. Sabe, a gente não perde tempo. Por isso que a gente não fala sobre esses assuntos, porque nós falamos mais sobre assuntos globais, né? Dito isso, vamos lá. Edson, você deu uma lida lá no material. O que você achou por cima? Por cima, porque nós já tivemos a parte 1. O que você viu? Você está em Angola, então você testemunha isso, né? Sim, então, sim. Eu não sei a sua idade exatamente, o quanto você tem conhecimento dessa cena Angol e do que se desenvolveu aí nessa coisa meia, não vou dar a palavra aqui, mas que se fechou em torno da cúpula de poder em Angola, uma história que a gente leu aqui que é controlada por uma família praticamente e que se apossou do diamante, do petróleo, de tudo em Angola. Eles tomaram conta, fazendo esse link com os russos, porque por trás do presidente da Angola, eu não sei, você me fala o atual que está aí, é a Rússia, tá? Então, dito isso, lendo o material, o que você percebeu? Qual foi a sua percepção? Que o atual... Estão a ouvir? Sim, estamos ouvindo. Ok, só para dizer que o atual presidente é o João Lourenço. Certo. João Lourenço, que nós temos a certeza que nasceu mesmo cá, é de cá e é natural de Angola, não é como o antigo presidente. Do meu ponto de vista, o que eu conheço, a minha vivência aqui em Angola, é que não começou exatamente com a Isabel, o assalto a tal Senangol ou Sonangol. Não começou com a tal famosa do caso Luanda Leaks. No meu ponto de vista, começou com um anterior, que era o diretor, que era o Manuel Vicente, que também teve muitos problemas, que também servia ao governo e era um braço muito forte do antigo presidente, do nosso antigo presidente. O Manuel Vicente foi o princípio do assalto do maior depósito, da maior indústria de rendimento que suporta o PIB nacional. Foi o Manuel Vicente. Mas para culminar mesmo e confirmar, porque o Manuel Vicente também, enquanto esteve lá no poder, sempre serviu aos governantes, em vez de ao povo. Mas o golpe puro, que foi o mais escandaloso, foi quando, em 2015, aquilo tudo começou em 2015, o caso eu vou falar Isa dos Santos. Isa dos Santos, só para... Como eu sou angolano, estou cá, então nunca se sabe quem vê quem vai ver esta live. Para não interpretar mal, vou me referir a ela como Isa dos Santos. Certo. Isto começou em 2015. Em 2015, quando, por intermédio de... Pode falar. Ixi, caiu a conexão. Em que ela assumia a Casa da Sonangol, por intermédio Sim. de uma empresa que é conhecida como a Wise, que também, eu acho que o Edson já tem investigado muito isso, então começou aí com a Wise. Mas, em princípio, o Manuel Vicente foi digamos assim, o primeiro que deu o assalto àquela casa. Porque quando saiu o Manuel Vicente, aquilo já não estava bem.
Eu vou te E mostrar. aí, quando era apenas para... Oi. Edson. Edson, está me ouvindo? Eu vou te mostrar aqui as informações que a gente passou na última live. Sim, estou a ouvindo. Estou ouvindo. Consegue raciocinar com você essas informações. Primeira coisa que é interessante te mostrar é que ela teve toda uma formação feita na Inglaterra. Ela foi preparada para assumir esse cargo dentro da indústria. E a mãe dela era russa, né? Casada com um português de um movimento, digamos assim, popular dentro de Angola. Porém, esse casamento não durou muito, mas a filha foi preparada na Inglaterra e então o ex-presidente, antes do José Eduardo, ele morre, então vem a independência de Angola, esse presidente assume, mas logo em seguida ele morre e aí já entra esse que estava sendo preparado na Rússia. Esse José Eduardo, ele estava sendo preparado na Rússia. Ele chegou a assumir a presidência de Angola logo em seguida que ele veio da Rússia. Então, né? E por trás dele, com certeza, os russos, né? Hoje, inclusive, a Senangol tem por trás a China, que não é nenhuma novidade nesse sentido. E aqui fala que em 92 ele preparou o caminho para a filha e quando ele criou esse processo dentro da... Aqui, ó, 99, tá? Em 99, ele criou a Angola Selling Corporation, que era uma... Pelo que eu vi, pelo que eu entendi, era uma offshore. E aí ele pegou e colocou ela como controladora com 24% da participação em cima desse dinheiro que era captado ali. E ainda por cima ofereceu para ela todo esse mundo de coisas, empresas de telecomunicações, de construção, tudo praticamente. Ele direcionou para a filha. A filha acabou se tornando uma potência, mulher dona de um monte de coisa, joalheria, supermercado, rede de televisão, banco, petróleo, diamante. Quer dizer, como que o pessoal da Angola observou isso? Porque é uma coisa inacreditável, né? Eles se apossaram de tudo do país. Edson, estando fora, as pessoas têm uma visão diferente de cá. Angola, o presidente José Eduardo dos Santos já foi muito bem visto. Antes, digamos, depois da independência, mesmo depois dele ter subido ao poder, o povo gostava muito do José Eduardo dos Santos, porque, entre aspas, ele combateu aquele outro inimigo, que era a oposição, e já foi muito bem visto. Nos anos 90, conforme as coisas foram aumentando, ou conforme o país foi crescendo e o petróleo foi sendo explorado cada vez mais, foi a fase em que as coisas começaram a mudar, em que ele depois tira o foco o foco daquela governação, que era da luta da independência e da luta contra a oposição, e vira-se depois para a economia. O povo angolano, Angola é governada por militares. Sim. E é governada por militares. E a elite é muito bem segura, foi muito bem segura naquela fase, era muito bem segura, muito bem protegida. Nós, como angolanos, no geral, o pensamento angolano é o quê? Já sofremos muito. Sofremos pelo colonialismo, sofremos pela independência, sofremos na luta entre a oposição e o partido no poder. O povo angolano em si é um povo, digamos, passivo. Então, quando essas coisas foram acontecer e o povo já saiu de muitas guerras e pouca gente instruída, a maior parte das pessoas instruídas, se não eram militares, eram políticos já aliados ao governo. O povo angolano, pouco instruído. Naquela altura, entre os anos 90 e os anos 2000, eram anos em que o povo estava a sair de uma guerra. Então, bastava-lhe o pouco para sobreviver.
pessoas não pediam muito para sobreviver. Porque foi só nos anos 2005, 6, 7 e 8 que o povo começou a abrir os olhos. Porque nós aqui só começamos a ter os telefones, as pessoas começaram a ter telefone nos anos 90, 98, nos anos 98, 2000, 2005, 2010. As pessoas não eram muito informadas. Então, os angolanos são muito passivos e se contentavam com o seu bem-estar. E esse assalto praticamente ninguém conseguiu perceber na altura. Só os políticos, entre eles, e a oposição, né? Principalmente quando depois da oposição, que fazia força ao governo, quando eles foram vencidos, também renderam-se. E depois todos queriam comer queriam todos comer da mesma riqueza. O povo abre os olhos, como eu estou a dizer, só nos anos 2000, 2005, 6, 7 e 8, quando surge a Unitel, porque a Sonangol, digamos, para nós é um caso recente, é um caso de 2010, é um caso de 2005 para 2015, porque antes disso o angolano não tinha nada. Era um povo sofredor que estava a sair de uma guerra, estava a sair magoado e não queria... O angolano é passivo, não gosta de muito da manifestação. E mesmo que se vá à manifestação, a repressão é muito forte, é muito dura. Houve tempos em que em Angola as pessoas desapareciam, uns tinham que fugir do país, então era mesmo amedrontador. Bem, dito isso, o povo não podia fazer nada, não tinha armas. Depois da oposição se render, que fazia frente ao poder, e depois também aliou-se àquela ganância das riquezas de Angola. Quem podia defender o povo? Não tinha ninguém. Só nos últimos anos, nos anos 2000 para 2020, que as redes sociais, a internet e alguns ativistas de fora, jornalistas, entre outros, é que fizeram sair o nome da Angola para fora e levar esses problemas para fora. Portanto, é um povo que não tinha muitas chances, não tinha como reclamar, não tinha. O governo era governado por militares, praticamente, mesmo até agora. O atual presidente foi um general das Forças Armadas, foi ministro da Defesa. Então, estamos a falar de um país em que só agora, por o mundo fora, e por causa deste globalismo, então conseguiu-se levar os problemas de fora e dar a conhecer ao mundo. Senão, nos outros anos, quando eles emergiram, não havia possibilidade. Era quase impossível. Era um povo contentado, que só queria paz, que não queria guerra, que não queria sair à manifestação, que queria viver a sua vida, mesmo entre a classe média. Não havia classe média, porque a classe média surge nos anos 2012, 2010 para 2018, 2017. Surgiu mais ou menos uma tal classe média. Depois, com as centralidades que foram criadas, com aquele dinheiro que foi emprestado, que foi pedido à China, que praticamente foi a venda do país, as centralidades foram criadas, que se criou a classe média, porque só havia classe pobre e classe rica. Classe pobre e classe rica. Classe pobre e classe dos generais e dos ministros e tudo mais. Não havia um meio termo aí no meio. O meio termo apareceu nos anos 2010 para cá, praticamente em 10 anos, em 10, 12 anos. Como é que por quem faz a revolução é a classe média. O rico não faz revolução. O rico está aliado aos homens do poder. E como podia o povo angolano? Não tinha como fazer nada. Foram os ativistas e jornalistas que levaram isso para fora. Porque mesmo a oposição aqui é uma oposição que é como lá nos Estados Unidos, no Partido Republicano, os RINO. Eles estão com os republicanos, mas também estão com os democratas. Quer dizer, estão só aí de fachada para poder ocupar um espaço e garantir o poder para o outro lado. E é que muitas vezes também acontece. Então, é um povo pacífico, que não podia fazer nada. Salvo as redes sociais e o globalismo, é que o povo agora consegue falar e esses casos vão para fora. É assim, muito legal. Você tem uma compreensão, né, da história de Angola recente muito interessante, bate com o que a gente, inclusive, tem na matéria.
Só algumas coisas Muito bem. que o nosso canal observa diferente, né? A gente não acredita em globalismo, capitalismo, socialismo, é tudo tecnocracia hoje. O mundo todo está se transformando numa tecnocracia. Se eu entendi direito Mas, que você Edson, colocou, pode falar, querido. permita-me só dizer que quando eu disse em globalismo, não estava a me referir já aos globalistas como tal, pessoas ou um governo. Estava-me a referir Ah, com as sim, redes sociais e a internet. sim. Sim, é só nesse sentido. Da É nesse expansão sentido. da Houve abertura para comunicação. Angola nesse sentido. Isso, da expansão da Comunicação, comunicação, exatamente. não é isso? Exatamente. Sim, é exatamente isso. Exatamente. Ok. Você segue o canal há quanto tempo, Edson? Não percebo? Quanto tempo você segue o Há canal? um bom tempo. Há um bom tempo. Acho que uns 6 meses ou mais. Há Legal, muito tempo mesmo. Muito legal. tempo mesmo. A partir de quando eu conheci o canal, eu comecei a gostar logo e pronto, não parei mais. Eu acho que antes dessa pandemia, acho que depois da pandemia, eu acho que é antes. Muito antes da pandemia. Pouco antes da Nosso pandemia, eu canal, conheci o canal e depois. Uhum. nosso canal tem 1.300 vídeos. Você deve ter assistido uns 50 vídeos já, mais ou menos, não é isso? Mais uns 100. Assim, não contei ainda, mas já assisti muitos. Então, sabe o que acontece, Edson? É assim, só uma pergunta que eu queria te fazer. O teu sistema, ele é Sim. militar ou ele é um sistema político que por trás tem um sistema militar que controla? É interessante a pergunta. É, é um, é um sistema político, mas controlado por militares. É. Então, a tua É isso. resposta, a tua resposta vai de encontro ao que a gente tem falado no Sim. canal, né? Que, por exemplo, o Brasil hoje tem 3.000 militares dentro do poder, aumentando. E, e cada vez mais fica nítido que esses sistemas de presidentes e monarcas, eles não estão mais comandando países nenhum, eles estão sob controle militar de uma forma muito definitiva. As pessoas que, assim, não estudam muito profundamente o sistema não entendem que o mundo é controlado pelo sistema militar econômico. Mas quando você olha os presidentes de hoje, quando você pega o perfil desses caras, inclusive, analisa a postura deles, e você vê nitidamente que eles são fantoches e que alguém está por trás manipulando as cordas. E isso fica claro que é o sistema, é o regime militar que está fazendo isso. Então, eu te pergunto o seguinte: levando em consideração, por exemplo, existem regimes que são totalitários, ditatoriais, outros são embustes, verdadeiras dissimulações, como acontece no Brasil, acontece nos Estados Unidos, e assim por diante. Como que você observa o regime hoje do seu país, que já é sofrido? A história da Angola não é fácil, né? A gente sabe muito bem que vocês passaram, e imagino que ainda passem. Mas quando você observa o teu país e o sistema de controle, como que isso funciona hoje em Angola? Eu penso que é um sistema de ditadura mais moderado. Certo. Um sistema de ditadura mais moderado. Hoje em dia, nós conseguimos, os ativistas, né? Ativistas, jornalistas, já têm mais abertura. Mas antes, presente, passado, o anterior, isso não era possível. Não era possível. Não havia abertura. Hoje em dia há abertura, mas anteriormente não havia abertura. Era uma ditadura forte, muito forte e bem controlada. Bem controlada, porque acredito que as mudanças que ocorreram também ocorreram dentro do próprio sistema. Entre eles, acho que entenderam que deviam talvez abrir mais, porque a oposição não tem peso nenhum, não tem, digamos que não tem peso, tem como, não tem dinheiro, não tem recursos, não tem poder, praticamente aliam-se ao poder para poder também fazer parte do despojo, como se diz,
E, então, eu acho que é ditadura mesmo, mas moderada, porque moderou muito. Já não estamos naquele tempo em que, se você falar alguma coisa, se você fosse um ativista e era complicado, davam-te o fim, muitos tinham que sair fora do país, a maior parte tinha que sair fora do país. Se quer falar de Angola, tem que sair fora do país. Era assim. Então era mesmo uma ditadura. Agora, eu acho que é um sistema de ditadura moderada. Digamos que moderou um pouco. Mas os militares continuam a ter todo o poder, até porque o nosso orçamento diz muito sobre isso. Nós temos muitos problemas de saúde, educação, mas a parte do orçamento geral do Estado que vai para o sistema militar, e nós não estamos em guerra, o país já não tem guerra há muitos anos, e muitos já estão em desmobilização, mas o peso do orçamento para os militares é muito elevado, porque é assim que eles conseguem controlar e ter o poder. Porque não sei se já ouviu falar das últimas eleições que nós tivemos, A mas gente foi não. foi a pior fraude que nós já vimos ocorrer. Números imaginem, todos os números da anterior eleição batiam com os números da eleição passada. Totalmente, como se fosse uma copy-paste. E quem vai falar? Olha Ninguém só, podia falar. Edson, é assim, Sim. nosso canal, a gente analisa geopolítica, a gente não envolve na política, porque na realidade, como você mesmo está falando, Sim. não existe eleições, não existe comícios, essas coisas, é tudo factoide, é tudo manipulação, esses processos são definidos muito antes. É óbvio que, do jeito que você está me contando a história, eu entendo que a Angola é controlada por um sistema militar praticamente dinástico, vai passando de um para o outro e vai mantendo o mesmo sistema. Se você analisar esse sistema de controle que é, digamos assim, determinado por esse regime simbiótico de política e militarismo, quem que você acha que influencia mais hoje em Angola? É a China, é a Rússia, é o Reino Unido, é os Estados Unidos, é a França? Quando você ouve falar de transnacionais ou de poderes externos, quem tem mais peso hoje sobre Angola? Porque nós sabemos que os governos são fantoches. Eles estão ali trabalhando para as transnacionais, para os interesses econômicos estrangeiros. Não existe países, não existe essas soberanias. O que nós, claro, obviamente se identificamos como isso ou como aquilo, mas no fim isso não existe para eles. Eles criaram isso para nós. Bandeira, hino, nação, mas para eles não existe. Se não fosse assim, eles não estariam intervindo diretamente nas nações como eles fazem o tempo todo. E agora, com esse estabelecimento da governança cosmopolitana mundial, onde as Nações Unidas está regendo, está dando as cartas, como que você vê esse presente futuro breve de Angola, visto que vocês já passaram? Então, quer dizer, eu estou aqui analisando sua fala. Parece-me que Angola estaria indo para melhor. Mas aí, quando a gente vê o que está acontecendo no mundo, onde não tem mais Constituição, quem manda é as Nações Unidas e os seus parceiros, onde você vê sistemas militares se erguendo em vários e vários países, Brasil e outros, como o seu também, que é um regime militar disfarçado, etc. Quando você vê como isso está acontecendo, de que forma que você encara isso em relação presente e futuro, observando a ação das transnacionais e dessas nações no seu país? Como é que você vê tudo isso? No período da Guerra Civil, até 2000 e pouco, 2001, 2002, 2003, Angola estava sob o controle da Rússia, mais da Rússia e dos Estados Unidos, porque sempre esteve, Sim. E nunca deixou de estar. Atualmente, Angola está nas mãos da China. Angola tem uma dívida de cerca de 40 bis com a China. Nós estamos na mão da China.
na mão da China e, atualmente, na mão do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional. Sim. Estamos com bancarrota, mas estamos principalmente na mão da China. Aqui, os chineses entram e brincam. São muito poderosos aqui. Sim. Eles tomaram de assalto. A quando do acordo que o antigo presidente fez com a China, de um financiamento, foi o golpe fatal. E atualmente Angola tem uma dívida que não se sabe quando é que vai conseguir pagar com a China. Então os chineses aqui estão em massa. Temos aqui até cidades já aqui na capital, tem cidades da China, cidades e bairros muito bem populados pelos chineses. Então, atualmente a influência da China em Angola é muito forte. Sem a China, tudo que nós temos de tecnologia, matéria-prima não digo, né? Materiais, digamos, materiais, importação, máquinas e tudo mais, é a China. E a Angola já não vive mais sem a China. Portanto, quem exerce maior poder atualmente é a China. Então, sabe o que acontece? Eu vou te falar uma coisa. Observando dessa forma, esse cenário parece que é assim. Mas quando você vai mais a fundo, você percebe assim, ó, por exemplo, petróleo. Muito provavelmente o petróleo da Angola está sendo controlado pelos russos e não pelos chineses, né? Quando você vai ver a questão econômica dentro da Angola, tem sim um endividamento com a China, um endividamento com o sistema econômico. O FMI entra. Ah, vocês estão prestando dinheiro? Toma, não paga nunca mais, né? Porque é para escravizar mesmo. Aí, quando você vê mais a fundo, você vai achar elementos. Nós estamos aqui começando um processo, mas a gente vai fazer muita análise sobre Angola. Nós vamos ver um por um. Eu te garanto que está todo mundo aí. Chineses, americanos, russos, Reino Unido, está todo mundo aí, porque eles estão na África toda. Nós estávamos esses tempos atrás, nós fizemos, até convido você a assistir a Semana Geopolítica. Está no canal. Se você escrever Semana Geopolítica, você vai achar os vídeos. Se você ver os vídeos que a gente fala da África, é impressionante como os russos, os chineses, os franceses, o Reino Unido e os americanos, eles dominam os países africanos, dominam. E aí o que acontece? Usam nossos irmãos africanos para todo tipo de coisa. Eles fazem genocídio, eles colocam os terroristas que eles criaram, ou seja, eles começaram essa porcaria lá no Oriente Médio, começaram com esse negócio. Começaram lá na época das Torres Gêmeas, eles começaram a criar os grupos terroristas, a CIA, o Pentágono, a OTAN, todo mundo trabalhando para formar esses terroristas. Aí formaram, junto com a KGB, Mossad. Olha que interessante. Quando você analisa a distribuição disso no mundo, quando você vai estudando, você vai vendo que é uma coisa completamente programada. Você vê que aqui na América do Sul, o Mossad é que criou as Farc, treinou as Farc junto com a CIA, entendeu? Aí quando você vai ver quem está por trás do PCC no Brasil, é CIA, o SAID, todo mundo junto, misturado. Quando você vai ver o que acontece na Venezuela, o pessoal, olha o que eles fizeram. Eles colocaram um presidente colombiano para fazer a conexão da droga na Venezuela e um vice-presidente sírio, na época que já estava dando o início das guerras lá na Síria. Por desculpa da guerra, eles começaram a mandar um monte de sírios para a Venezuela / Brasil. E quem são esses sírios? Muitos ligados a essa estrutura do Hezbollah. Só que aí a Venezuela vira porta de entrada para Hamas, tanto que o ex-ministro das Relações Exteriores, o último lá, não esse, esteve falando com o Hamas. Você vai ter... É engraçado quando a gente começa a pensar nessas coisas, sabe? Você vai ter elementos do ISIS, do Al-Qaeda dentro da Amazônia, isso já tem relatos
desse desenvolvimento do terrorismo dentro da Amazônia. Roraima eles já tomaram praticamente a inteligência cubana e os venezuelanos, entendeu? Aí você tem Amapá com sabotagem e um ataque ali muito por baixo do pano acontecendo, né, para gentrificar e tirar aquelas pessoas de lá, entendeu? Então você vai vendo os movimentos. Então você pega o Oriente Médio, aí eles vão lá para o Oriente Médio mexer com o pessoal lá, de repente começa a surgir um monte de, entre aspas, terroristas que se espalham pelo mundo. Então tem um monte de célula lá, dentro da Europa, um monte de gente veio parar na África. Interessante o que aconteceu na Líbia, com a OTAN fazendo o que fez com os líbios, e aí você olha a história da África, fome, vem da onde? A África é rica, a África é riquíssima, igual a Amazônia. A África é um monstro de minerais, de agricultura, terra fértil, é uma coisa absurda. Os caras entraram com essa. Primeiro eles começam com as sistemas políticos, forças armadas, primeiro as forças armadas, né? Para você ter uma base, eu não sei se você sabe dessa história, mas a Nigéria, ela queria criar um sistema de um exército único na África, para criar essa independência, né? E os africanos resolverem seus problemas. A Africom, criada pelos americanos, foi lá e falou: não vai não, não vai não. Aqui é a Africom. O que fizeram? Desestabilizaram a Nigéria com o Boko Haram e outras ações lá, apoiadas pelo presidente da Nigéria, que tirou fotinho com o senhor Trump lá na Casa Branca e os caras beijando o pé do Trump, sabe? Conservador cristão. Que coisa idiota, né? Aí você vê, eles destruíram, começaram um processo no Mali, onde tem ali bases americanas, francesas e russas, começaram a destruir, aquilo já foi atingindo outras regiões, sendo que as Nações Unidas, um tempo atrás, já tinha criado um processo ali para acabar com aquele lago no Chad, que por consequência hoje está virando guerra pela água. É um emaranhado de coisa. A indústria farmacêutica deita e rola na África, com Biolab jogando, testando ebola em cima da população, Lessa, febre de Lessa, Crimeia do Congo, só doença horrorosa. As biolabs todas inseridas em países africanos, né? Quer dizer, é um absurdo o que acontece na África, entende? Então, é muito mais do que simplesmente tomar um país. É controlar a população, é evitar exatamente isso. Nem você falou. O rebelde, o dissidente, não tem vez, porque você estabelece regimes militares totalitários, disfarçados de regimes políticos, toma conta dos recursos que vão parar na mão das transnacionais e desses sistemas econômicos, e a população fica vendo navio. O que você acha de tudo isso que eu falei? Edson, eu acho que você tem muita razão. Nós, os africanos, embora vivamos em África, também não somos muito ingênuos, né? Nós sabemos da realidade, sabemos como isso é dominado. Nós sabemos que quem causou, por exemplo, aqui, a guerra civil aqui, foram os próprios americanos, por meio da CIA, que por intermédio da África do Sul, que financiava o outro lado, e assim tínhamos uma guerra. Parecia que eram dois irmãos a lutarem, mas eram, na verdade, a serem mexidos como se fossem marionetes. Então, nós, os africanos, não somos ingênuos. Entretanto, também não há muito o que lutar. Ninguém tem garra, ninguém tem força. É um se deixar apenas sobreviver e aguentar. Bem, aqueles que estão mais em cima do poder conseguem viver de uma forma melhor, mas aqueles que vivem na média ou mais em baixo vão vivendo como tal, né? Porque ninguém consegue. Ver o caso da Líbia, que tentou fazer alguma coisa por África, como é que acabou? Então, quando você tenta lutar, acho que as coisas só pioram ainda mais. Então, acho que os africanos também não são ingênuos, eles sabem disso. E aqueles que governam tentam apaziguar e seguir ordens e pronto, esse é o destino de África, por enquanto, e só Deus que nos acuda. Mas nós, africanos, não somos ingênuos, sabemos que tudo isso acontece, tudo isso é assim, é montado, é manipulado, nada de, pelo menos eu, né, no meu ponto de vista, nada de heroísmo, porque vamos mudar, porque alguma coisa vai melhorar, porque nós vamos fazer se alguma coisa tiver que acontecer de bom,
eles é que vão mudar. Mas quando eles decidirem fazer assim, por isso nós não somos ingênuos, Edson, nós sabemos das coisas. Então, e aí sabe o que acontece? O Brasil, a América do Sul, está indo para o mesmo caminho da África. Você sabia? Sim, parece que sim. Sim, Não, parece que sim. parece Eu não, tô certeza. acompanhando. Certeza, vai virar África. Tá bem complicado. Eu digo para ti o seguinte, eu sempre disse que eu queria ter pessoas da África, correspondente nosso do canal, na África, é importantíssimo. Olha o que o nosso querido Paul Osiris está passando em Moçambique. Acho que está indo para o quinto ciclone, acho que é ciclone na região da África, né? É ciclone. Sim, tufão ciclone. É na Ásia, isso, é ciclone. Está indo para o quinto ciclone seguido. É um país que está no norte sendo devastado por forças, entre aspas, terroristas, sem que o governo faça nada, e não vai fazer. A Vale está tomando aquele norte todinho, eles querem gentrificar, eles querem retirar aquelas pessoas de lá, do norte, porque eles querem criar um corredor da Vale ali, né? Sim. Tem o gás no norte de Moçambique, então, sabe, é recursos, tudo bem. Mas eu sempre quis, porque eu amo o povo africano. Eu vejo desde criança o que o povo da África sofre. E se fosse ver, pô, tudo bem, o sofrimento é no mundo todo, tá? A guerra lá na Iugoslávia vitimou muita gente, Iraque, Síria, essas guerras que eles criam, né? Que visam objetivos específicos, mas matam muitas pessoas. Mas eu digo para você que quando eu falo que o Brasil, que a América do Sul vai virar África, não é desmerecendo a África de jeito nenhum, é comparando o que vocês passam com o que vai acontecer na América do Sul e Latina. A Latina já foi. Eles já conseguiram colocar militares ali posicionados em países estratégicos e estão detonando com a América Central. O México, mais de 50% da população abaixo da linha de pobreza. Já está indo também o México, né? Os Estados Unidos vai entrar num processo horrível aí nos próximos anos, né? Ainda mais quando eles começarem... Esse endividamento vai parar na estratosfera, em dado momento a China vai entrar nessa jogada, eles foram colocados em direitos humanos, já está tudo preparado. Agora, a América do Sul, que estava acostumada que nada acontecia, olha, eu já estou começando a criar uma guerrinha ali com a Venezuela e a Guiana, os franceses fazendo campanha mundial para tirar a Amazônia, e ali na Bolívia, com o Acre, as coisas também não são resolvidas, Peru com o Equador também não, em dado momento, guerra por Itaipu. Olha, vai virar um angu de caroço isso aqui, e fora o sistema, né? Tome lockdown, tome quebrar empresa, tome quebrar comércio, tome quebrar tudo. Eu vejo um cenário para o meio do ano que vem muito pesado, e já vejo o Brasil avançado numa crise. Está começando a faltar água, já está começando a faltar eletricidade, e a gente vai falar exatamente sobre isso amanhã na interconexão global da energia e Smart Cities. Olha, o cenário está ficando dantesco. O clima, Edson. O clima, Edson, também. O clima. Nós aqui em Angola, por exemplo, este ano não está a chover. Eu estava a falar com uma comerciante outro dia e ela disse, meu filho, esse ano deve faltar comida, porque não está a chover. E nós aqui, o nosso sistema agrícola depende muito das chuvas. E esse ano entramos com poucas chuvas, é um mau sinal. É um mau sinal. E, Edson, no que tange a falar da América, nós africanos, quando olhávamos para a Venezuela, meu Deus, nós achávamos que a Venezuela era um paraíso. Quando se dizia da Venezuela, era um outro mundo. Nem a China aparecia. Mas hoje em dia, vemos daqui, conseguimos observar a Venezuela. Nenhum africano quer ir para a Venezuela. Sim. É bem complicado o mundo está complicado. E tem outro fator, eles estão convertendo africanos em radicais, em terroristas. Sim. Muitos estão indo para a Europa e já estão começando a mandar para o Brasil também e outras regiões da América do Sul. Eles estão preparando algo. Nós temos avisado aqui no Brasil que isso vai começar e quando estourar não vai parar. Eles estão preparando algo. Não é à toa que o PCC está nos 27 estados do Brasil, não é à toa a conexão com as Farc, não é à toa a ELN ter conexões no Brasil.
não é à toa a conexão da ALN com a inteligência cubana, não é à toa a conexão com o Hezbollah no Oriente Médio. É tanto indício de que vai dar ruim para a América do Sul que a gente lamenta muito quando as pessoas olham de uma forma inocente para o sistema, acreditando que alguém vai resolver alguma coisa. Bom, eu queria dizer que para o nosso primeiro bate-papo foi espetacular, viu? Seu conhecimento é impressionante. Eu fiquei muito Edson, satisfeito. Muito legal, eu te sabe? agradeço, Edson. Eu tive aqui muitos problemas técnicos. De última hora, algumas coisas, alguns cabos do computador começaram a falhar, mas pronto, tive que migrar Não, mesmo assim. esquenta não. Foi excelente, muito bom. A internet, ela está oscilando, a sua internet um pouquinho, mas deu para todo mundo aqui entender tudo que você falou e foi muito legal a sua participação. Então, gostaria de anunciar aí a nossa amada audiência que o Edson Dias é o nosso correspondente oficial agora na Angola e que vai estar com a gente todas as quartas-feiras às 15 horas. Nós vamos estar falando sobre a África. A nossa ideia de correspondente na África é falando sobre a África. A África é um continente maravilhoso, de pessoas incríveis, mas infelizmente a estrutura de poder mundial resolveu que agora é a hora e eles vão querer tomar tudo de todos. Então a gente tem que se preparar para esse momento, se apegar ao nosso Criador Jeová e seu Filho Jesus e ter força para aguentar o tranco, porque esse ano ainda é preparação ainda esse ano. Eles vão continuar os lockdowns, vão ser mais rigorosos, vai vir mais leis pesadas em cima da população. A ideia vai acelerar a quebradeira das empresas, porque não é só abrir porta, é como ela está economicamente, essa empresa, e muitas já estão doentes. Então, esses lockdowns futuros aí vão realmente criar uma situação de grande quebra das empresas e das indústrias. Então, a gente tem que se preparar para isso. Bom, sobre a greve dos caminhoneiros, falamos no começo do vídeo. Quem quiser, assiste o começo do vídeo. Nós falamos sobre a greve dos caminhoneiros, demos a nossa posição e a nossa visão sobre esse assunto, ok? Bom, Edson, parabéns pela estreia. Gostaria que você desse as suas considerações finais para a nossa audiência. Queria agradecer a oportunidade que o Edson deu-me participar no canal e agradecer a todos os membros e participantes do canal estar aqui com vocês. É bom falar de África, é bom saber que vocês no canal falam de África, falam dos problemas de África, se importam, pensam, isso demonstra do vosso lado uma boa solidariedade com os africanos, porque aqui no canal fala-se muito da Europa, América, mas pela primeira vez quando via falarem de África, eu vi pronto, senti-me feliz, então quis também dar meu contributo ao canal e agradeço muito, só tenho muito que agradecer a todos vocês e espero continuar a melhorar aqui, né? É a primeira vez. Sim, fica à vontade. Olha, eu vou encerrar a live aqui, peço para você esperar um pouquinho e já eu te chamo, tá, Edson? Bom, amigos do canal Conhecimento é Poder, nós estivemos aqui com a estreia de Edson Dias, direto da Angola, e nós estaremos de volta amanhã para trazer o vídeo sobre a interconexão global de energia e as Smart Cities. Vai ser um vídeo muito importante do canal. Os senhores irão ficar estarrecidos e, ao mesmo tempo, informados, porque o que está em andamento, senhores, é muito maior do que se pensa. E, na realidade, esse vídeo de amanhã vai provar de uma forma definitiva que essas nações trabalham juntas para criar um sistema de governança cosmopolitana que vai ter como em mente controle absoluto sobre a população mundial. Eles não vão concluir todos os planos deles, assim como eles não concluíram a Torre de Babel. Então, tenham certeza que estamos próximos de uma intervenção divina, né? Mas até lá, nós vamos ver coisas horrorosas e vamos passar um perrengue danado. Então, tem que se preparar. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência, nos encontramos amanhã, que o nosso Criador Jeová, seu Filho Jesus, fique com todos e até a próxima.